Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Fala, galera! Nos Sons da Aprovação desta semana, vamos abordar um assunto um pouco polêmico. Você provavelmente já deve ter se perguntado como os seres vivos vieram parar no planeta Terra, né? Há quem diga que a criação de tudo que aqui existe é uma obra divina. Outros creem que um ser vivo pode surgir a partir de um outro ser pré-existente. Eu vou deixar o professor de Biologia André Luiz contar melhor essa história. Um dos primeiros assuntos que o aluno, a aluna devem estudar para o Enem é origem da vida. E origem da vida começa com a abordagem da abiogênese ou da geração espontânea da vida. Quem acreditava nessa ideia acreditava que os seres vivos poderiam se originar da matéria bruta, de seres inanimados. Alguns exemplos. O grande pensador Aristóteles uma vez disse que peixes brotavam da lama. Virgílio, um grande pensador na época de Cristo, disse que carne em decomposição origina larvas. Aldovandro, na Idade Média, falou que ao entardecer, no centro de lagos e lagoas, brotam patos e marrecos. E Helmut falou que pano úmido, pano sujo, queijo e trigo amarrados atrás de uma porta escura durante 21 dias se transformam em ratos. São adeptos da abiogênese. Mas, em contrapartida, começou a surgir uma ideia de biogênese, seres vivos se originando de outros seres vivos pré-existentes. E o Fera vai perceber dois principais defensores dessa ideia nova de biogênese, Redi e Pasteur. O experimento de Redi, muito conhecido, Redi pega dois grupos de recipientes e coloca em ambos um pedaço de carne. Um dos recipientes fecha a entrada com gaze e o outro deixa aberto. No recipiente aberto, proliferam larvas. No recipiente fechado, as larvas não apareceram. Já Pasteur, o francês Louis Pasteur, criou a pasteurização, que é um método de esterilizar alimentos até hoje. Pasteur pegou um vidro que ele denominou balão pescoço de cisne e dentro dele colocou uma infusão, um caldo de carne contaminado com fungos e bactérias que foi submetido a uma pasteurização. Ao ser pasteurizado, o caldo foi aquecido e resfriado e ficou estéril e nele não apareceu vida até o gargalho ser quebrado e a infusão entrar em contato com a atmosfera. Nesse momento surge uma pergunta: se todos os seres vivos surgem de outros seres vivos pré-existentes, como surgiu o primeiro? Aí vem as hipóteses que falam sobre o tema. A primeira é o criacionismo, a hipótese divina, que Deus criou todas as coisas. Porém, o Fera vai encontrar uma dificuldade na biologia para a aceitação da hipótese, porque fala o criacionismo no fixismo, ou seja, os seres são imutáveis, desde a origem até hoje, e isso invalida a evolução. A biologia vai ter uma certa dificuldade em outra hipótese muito conhecida, que é a panspermia cósmica, ou a hipótese cosmozoica, que fala basicamente que a vida da Terra é uma colonização de outros planetas, de outros mundos. Só que tem alguns problemas para a biologia aceitar essa hipótese. Esses seres que colonizaram a Terra na panspermia vieram dentro de meteoros e meteoritos. Aguentaram a entrada no planeta, que aquece muito, e sobreviveram ao impacto do meteoro na crosta terrestre. Essa última ideia, a mais complicada para a aceitação biológica. Porém, a terceira hipótese, que é a hipótese de Oparin e Haldane,
que é de 1936, do século passado, que é a evolução química dos gases, é a mais aceita pela biologia. Essa hipótese de Oparin e Haldane, ela fala que metano, amônia, hidrogênio e água se combinam na atmosfera primitiva por descargas elétricas e radiação ultravioleta. E aí formam-se aminoácidos e outros elementos orgânicos simultaneamente. Todos os elementos são trazidos para a crosta terrestre, que está quente, porque o planeta está esfriando. E segundo eles, o calor da crosta combina esses elementos e formam-se principalmente aminoácidos, que se agrupam em mares e oceanos primitivos e formam os coacervados, que tinham água e proteínas, e daí, dos coacervados, se tem início a vida do planeta. A bem da verdade, os coacervados não eram propriamente seres vivos, mas davam indícios que a vida poderia se originar dessas estruturas, porque elas eram formadas de proteínas e água. Água e proteínas, os dois elementos que mais existem em seres vivos até hoje. Oparin e Haldane, em vida, eles não têm tempo de comprovar realmente a ideia da evolução química dos gases, que na década de 50 teve comprovação laboratorial até proteínas, com o experimento de Miller e o experimento de Fox. Miller pega um aparelho de vidro e numa redoma coloca metano, amônia, hidrogênio e água com descargas elétricas. Algumas horas depois, Miller consegue encontrar aminoácidos. Já Fox pega um recipiente, enche de aminoácidos, faz um aquecimento a seco e consegue polipeptídeos que vão gerar proteínas. Então, até proteínas em laboratório, Miller e Fox comprovam a ideia de Oparin e Haldane. Aqui é o professor André Luiz, de Biologia. Forte abraço, tudo de bom. Valeu, professor. E pense num assunto que sempre vai gerar discussão. Por hoje é só. Quer sugerir a próxima história dos Sons da Aprovação? Manda lá no @VaiCairNoEnem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.